Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse PC e erros de montagem que para muitos são considerados erros de montagem desse PC. Acredito ou não, esse é um PC gamer e aí você já pode imaginar alguns erros de montagem aí, né? Então assim, para muitos, o que a gente vai falar nesse vídeo para muitos é considerado erro de montagem, para outros não é considerado erro, né? É extremamente normal, as pessoas usam isso há muito tempo, né? Eu considero assim, não necessariamente que são erros de montagem, mas são coisas que poderiam ser melhores, poderiam ter sido escolhidas assim mais minuciosamente para que o funcionamento do computador fosse um pouco melhor, que ele fosse um pouco mais rápido, um pouco mais responsivo, tivesse um pouco mais de desempenho, como eu disse, esse é um PC gamer, né? Então vamos começar aqui pela talvez a parte mais importante que pode ser considerado um erro de montagem, para muitos não é. Eu não considero um erro de montagem, mas eu acho que é algo que as pessoas têm que pensar bastante, que é a fonte de alimentação. Essa aqui é uma fonte de alimentação genérica, uma fonte de 500 watts real, só que genérica, uma fonte da C3 Tech. Vocês veem ali que ela não tem um PFC ativo, ela tem a chavinha seletora de voltagem, está ali no 115, né? Aquele 110, 220, então você tem que selecionar. Pelo menos ela tem ali a chavinha liga e desliga. Então, para muitos isso aqui é considerado um erro de montagem. Pode ser considerado sim, na minha visão, pode ser um descuido, né? Mas assim, deveria ser algo que as pessoas olhassem com mais carinho, porque um PC gamer precisa ter uma fonte de qualidade para que os componentes durem muito. Então, esse é o primeiro erro que a gente verifica aqui. O segundo erro é bem importante também, eu não considero necessariamente um erro, mas é algo que poderia e deveria ser melhorado, que é a questão do gabinete. Aqui nós temos um PC gamer com a placa de vídeo que está até ali com o LED aceso, não vou abrir porque está com lacre aqui de segurança, mas é um PC gamer relativamente forte, já vou falar as configurações para vocês, mas ele está montado num gabinete que não é gamer. E um PC gamer normalmente ele esquenta muito mais que os PCs tradicionais, porque tem placa de vídeo ali dentro, o processador normalmente é mais esforçado, a placa-mãe mais esforçada, a memória é um pouco mais estressada, então gera mais calor aqui dentro. Nenhum gabinete comum não tem um bom arrefecimento, não tem entrada de ar aqui na frente para jogar um ar frio aqui para dentro, não tem um cooler tirando o ar quente dentro do gabinete, né? Então assim, o ideal seria um gabinete gamer com fãs na frente e atrás para um bom arrefecimento. E isso vem do gabinete também, o gabinete tem a fonte em cima. Essa é uma fonte gamer, uma fonte genérica mais gamer. A fonte puxa o ar de baixo para cima, a ventoinha fica embaixo girando, puxando o ar para cima, ou seja, está gerando calor dentro do gabinete e esse ar está sendo puxado para dentro da fonte, um ar quente que pode sim danificar a fonte, diminuir a vida útil do computador. Uma outra coisa que aqui pode ser considerado um erro de montagem, mas eu não acho que eu acho que depende muito de valores, é a questão do SSD. Nós temos um SSD aqui do tipo SATA, um SSD de 500 GB. E essa placa-mãe, pelo que eu sei, ela tem suporte para M2. Seria muito mais viável o cliente colocar um M2, um NVMe, que teria muito mais velocidade. Esse SSD SATA aí tem em média uns 500 MB, 550 MB de leitura e gravação, enquanto o NVMe teria aí seus 3.000, 3.500, que seria bem mais rápido. Não acho que seja um erro de montagem, mas poderia ser algo melhor. Agora vamos entrar aqui nas configurações do CPU-Z para a gente dar uma olhada em outras coisas que podem ser considerados erros de montagem em um PC gamer, né? Vamos ver, temos aqui um processador Ryzen 5 5600 GT, tá? Tá aqui embaixo. GT, não é o G. Esse processador, para a finalidade dele, pode ser considerado um erro, considerando os outros processadores que nós temos na mesma faixa de preço ou até mais barato. Que é o seguinte, ó. O processador Ryzen 5 5600G é um processador que tem o vídeo integrado, no caso o GT aqui, é o Vega 7. Né? Normalmente as pessoas compram esse processador para que elas possam rodar jogos sem placa de vídeo. Né? Ele não roda com a potência de uma placa de vídeo, mas ele roda bem os jogos no baixo, ou os jogos roda no médio, né? Você vai rodar LOL, GTA, vai rodar o Valorant e tal, de boa, com esse processador com o final G, o GT, né? G, o GT. Então, assim, não é um erro de montagem, mas poderia ter sido escolhido outro processador com que não tivesse final G. Por quê? Porque esse computador tem placa de vídeo, ó, um RX 6600. A combinação é ruim?
não é ruim. Mas se você pegasse aqui, por exemplo, um 5600 comum, você já teria o dobro de cache aqui. Ou seja, você teria mais desempenho, principalmente para jogos multiplayer. Então seria melhor um 5600 comum do que um 5600G, né? Para o 5600G, não que esteja errado isso aqui, né? Tranquilo, é uma boa combinação 5600 GT com a placa de vídeo que tem aqui, tá? Placa-mãe, né? Nada a declarar, né? Normal, uma placa-mãe ok. Aqui, para as memórias, temos um outro erro de montagem. E vamos ver aqui, ó. Nós temos 2 slots de memória RAM e apenas uma memória RAM, né? Uma memória RAM de 16 GB a 2.400 MHz. Ou seja, aqui nós já temos 2 erros, né? Que eu considero erro, um deles, né? Que seria a questão de ter apenas uma memória. Por quê? Hoje em dia, para você rodar games, o ideal seja que você tenha 2 memórias RAM, fazendo o Dual Channel. O Dual Channel, ele soma as frequências da memória. Por exemplo, nós temos uma memória aqui de 2.400 MHz. Se nós tivéssemos 2 memórias iguais, nós teríamos um total de frequência de memória de 4.800. Ok? Então, esse eu considero um erro. Não que seja necessariamente um erro, não quer dizer que não vai rodar os jogos. Vai rodar, mas você tem mais desempenho fazendo Dual Channel. Um outro erro que eu vejo aqui, nos dias atuais, né? Vocês veem a data que a gente está gravando isso aqui, ó, 7/3/2025. Um outro erro é essa memória de 2.400 MHz. Essa memória da Corsair é extremamente cara. Uma memória de 16 GB da Corsair, mesmo sendo 2.400 MHz. Por que eu acho? Por que eu acho não? Porque eu tenho certeza que esse aqui não é que é necessariamente um erro, mas é algo assim, cara, se você pega uma memória 2.400, é meio sonso, cara. Porque você pode pegar uma memória, ou duas, né, de preferência que sejam duas, 3.200 MHz, que às vezes é até mais barato do que a 2.400, né? A maioria das vezes é praticamente o mesmo preço, mas costuma ser mais barato. Se você pegar uma memória 3.200, você vai ter mais frequência. E se você tiver duas, né, 2 a 3.200 dá 6.400 de velocidade de memória. Você vai ter muito mais desempenho em games, ok? Então, assim, basicamente são esses os erros de montagem. Placa de vídeo, né? Não é um erro de montagem, placa de vídeo está ok, é uma placa boa, RX 6600, dá para rodar muitos games. Não é um erro de montagem, na minha opinião, né? Acaba se tornando, entre aspas, por conta da fonte bomba que a gente tem lá. Mas beleza. Então esses são os erros que eu acho que são erros de montagem. Você acha que faltou alguma coisa no sentido aí de erros de montagem? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deu até uma piscada no monitor aqui, não sei porquê. Mas enfim, vocês acham que esses erros que eu comentei aqui são erros de montagem? Vocês acham que tem algum erro a mais nesse computador? Vocês perceberam mais alguma coisa aí? Então, deixa aqui no comentário caso você tenha percebido, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje é isso. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!